as 3 mudanças da camada de comportamento. Então, se eu quero um resultado, tá? Eu vou buscar o quê? O processo para chegar naquele resultado, certo? Próximo. O que quer dizer isso? Então, eu busco o processo para atingir aquele resultado. Por exemplo, eu quero correr mais rápido. Então, eu vou buscar o treinamento correto para ter esse resultado. Eu quero ser um campeão, quero ser campeão brasileiro. Aí a gente se pergunta, o que é necessário para que eu seja um campeão brasileiro? E aí você vai buscar o quê? O processo para atingir aquele resultado. Vamos levar agora para a nossa vida? Eu quero emagrecer 5 quilos. Emagrecer 5 quilos é resultado. Então, o que você vai buscar? Você vai buscar o processo. Ok, eu quero emagrecer 5 quilos, então eu vou buscar a dieta, eu vou buscar o treinador, eu vou buscar a preparação física, né? Eu vou buscar mudar a minha rotina para atingir o resultado. Só que no livro Hábitos Atômicos, o autor descreve que o principal para você buscar um resultado não é o processo. Existe algo por trás disso que se chama identidade. Olha que incrível. Então, o que as pessoas se preocupam? Elas se preocupam com o processo para buscar o resultado. Só que o que faz você ter um resultado, de fato, é a identidade, a sua identidade. O que é a sua identidade? É como você se vê. É a sua autoimagem. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa magra. Eu quero pesar 50 quilos. Então, eu vou buscar o processo para ter aquele resultado. Só que na minha identidade, na minha autoimagem, eu me vejo como uma pessoa gorda. O que vai acontecer? Eu posso até conseguir seguir o processo por um tempo. Eu posso até emagrecer alguns quilos. Só que eu vou voltar a engordar. Porque na minha identidade, eu não me vejo como uma pessoa magra. E isso para tudo. Por exemplo, eu quero ser um campeão, eu quero ser um atleta campeão. Então, eu vou buscar o processo, eu vou buscar o melhor treinamento, eu vou buscar a melhor preparação física, eu vou buscar o melhor, enfim, o melhor treinador mental. Mas, se eu não me vejo como um campeão, se eu não tenho o alto valor, se eu não tenho uma autoestima, se no meu fundinho aqui, na minha identidade, eu não me vejo como um campeão, eu vou treinar a mesma quantidade de horas que meu colega que começou o esporte junto comigo. Só que, se ele tem identidade de campeão e eu não, ele vai chegar no resultado e eu não. Faz sentido isso aqui para vocês, gente? Faz sentido? Coloca aqui no chat para mim. Aí, olha só o que acontece, tá? Olha só o que acontece. O que é a identidade? A identidade é o alto valor e a autoestima. Processo é autoestima e autoconfiança. E resultado é autoestima e autoconfiança. Agora, quem constrói o que nessa história? Aí é que muitos pais se confundem, tá? Pode voltar, Lucas, por favor. Obrigada. Aí é que muitos pais se confundem. Gente, seguinte. O treinador cuida do processo. O que é o processo? Você vai treinar tantas horas, você vai fazer esse esforço, você vai correr desse jeito, você vai chutar daquele jeito. É a biomecânica, é a periodização, é o treinamento. Isso é processo. Todo atleta precisa de processo, todo atleta precisa de técnico. Porém, pai e mãe trabalham na identidade. Ou seja, pai e mãe trabalham em deixar o filho autoconfiante, autoestima, o alto valor. O que é o alto valor, Maíra? Alto valor é ele se amar do jeito que ele é, pela pessoa que ele é. E é aqui que mora o grande perigo, que muitos pais não se atentam. O pai e a mãe, ele quer tomar o lugar do treinador sem querer, tá? Falando de processo. Aí ele pega e começa a corrigir. Ah, eu acho que você tem que ser mais rápido. Ah, eu acho que você tem que ter mais raça. Eu acho que você tem que dar melhor de si. Eu acho que você tem que ser mais confiante.
Pai, mãe, quando você fala para o teu filho que ele tem que ser mais confiante, o que ele está escutando? Pensa bem. Quando você fala para o seu filho que ele não é que ele precisa ser mais confiante, sabe o que ele escuta? Eu não sou confiante. Quando você fala para o seu filho que ele tem que ter mais atitude, que ele tem que parar de fazer corpo mole, o que ele escuta? Ele escuta que ele não está agradando papai e mamãe. Por quê? Porque papai e mamãe cuidam da identidade. Papai e mamãe cuidam de quem ele é como pessoa. Só que aí papai e mamãe quer falar de processo. Pai e mãe, vocês são responsáveis pela parte mais importante na formação desse atleta. Para de tentar fazer coisa que o treinador faz. Porque o seu papel é muito mais importante. Só que aí está o perigo, porque você quer cuidar do processo, só que quem cuida da identidade? Sabe quem cuida da identidade? Ninguém. Ninguém cuida da identidade. E aí, a identidade, ela vai ser formada, só que muitas vezes, como? Ah, eu vou procurar algo lá fora. Aí você deixa a identidade do seu filho para ser construída de acordo com o ambiente. Às vezes ele está num ambiente que, por vezes, ele é colocado para baixo. Aí é que a gente vai ter aí desvios de autoestima e de alto valor. Faz sentido, gente? Podem colocar as perguntas, gente, depois eu vou responder, tá bom? Aí eu vou respondendo no finalzinho, tá bom, Lucas? Pode passar. Então, Maíra, você deve estar se perguntando agora, né? Como que eu desenvolvo, então, a identidade do meu filho? Para ele ter uma identidade forte, de campeão, uma autoestima, uma autoconfiança, um alto valor. Vamos falar de autoestima. Você precisa entender. A autoestima, ela é formada do 0 aos 12 anos pela quantidade, a qualidade do amor comunicado pelos pais ou pais substitutos, avós, tios, pessoas que criam aquela criança. Está relacionado a tudo que a criança vê, ouve e sente sob forte impacto emocional, de forma repetida. Então, vamos refletir aqui junto comigo. A autoestima do seu filho, ela é desenvolvida, ele vai ter uma autoestima elevada quando ele percebe o amor que você comunica para ele, por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes, por meio do como você valoriza quem ele é e não o que ele faz. Então, sabe uma coisa que afeta a autoestima do seu filho? Por exemplo, ele foi para o jogo, foi competir, tem 8, 9 anos, tá? Aí ele foi lá para a competição. E aí no jogo, ele não foi bem. Perderam o jogo, você viu que, poxa, ele não conseguiu fazer nada direito e tudo mais. Aí acabou, todo mundo, né, vamos para casa, todo mundo entra no carro, e aí você começa. Como que você faz aquela atitude? Por que você não jogou? Por que você não isso? E aí você fica bravo, vocês vão embora para casa, você discute, né, com a sua esposa, com o seu marido, enfim. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro nesse esporte, e ele não, né, não faz o melhor dele, fica de corpo mole, vamos desistir disso daqui. Bom, enfim. Aí a criança vai lá no banco de trás, ela já tá chateada, aí ela recebe aquilo de você, ela fica mais chateada ainda, e beleza. Passou 2, 3 dias, tudo volta ao normal. Aí vamos supor um outro cenário. Vocês vão para o jogo, fazem o jogo lá, treinam, né? Tem a competição lá, enfim. E aí o filho ganha. Jogou bem, aí ele ganhou, aí o pai e a mãe estão super orgulhosos, vai, dá um abraço, dá um beijo. Filho, o que você quer fazer agora? Você quer ir no McDonald's? Vamos no McDonald's, aí compra lá o lanche do McDonald's. Ah, esse é meu garoto, né? Olha como joga. Esse é muito bom, você é muito bom, você é maravilhoso, né? E aí, o que a criança começa a entender? Olha só, quando eu jogo bem, quando meu time ganha, eu recebo amor, carinho, atenção dos meus pais, eu ganho até McDonald's. Quando eu perco, quando o time vai mal, meus pais brigam entre eles, meus pais brigam comigo, né? Eles ficam chateados comigo, me levam para casa, não me dão McDonald's. Ou seja,
Eu sou amado pelos meus pais quando eu vou bem no esporte. E aí, qual que é o problema disso? Qual o problema disso é que essa criança, ela não vai se sentir amada por quem ela é. E aí ela vai ter uma tendência a virar um adolescente depois inseguro. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer novamente e errar e cometer erros, ele não receberá o amor dos pais. E, gente, até os 12 anos, o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do cérebro, está em desenvolvimento, ele não consegue raciocinar ainda como um adulto, tá? O nosso córtex pré-frontal, na verdade, ele se desenvolve até os 33 anos de idade, mais ou menos, entre 30 e 36 anos de idade. Ele está realmente formado. Então, você imagina que uma criança ela não consegue raciocinar totalmente aquilo que está acontecendo, ela vai simplesmente assimilando, 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 então ela vai agir por instinto, e o instinto dela é segurança, proteção, amor, afeto, porque é isso que vai manter ela viva, e ela percebe que ela só recebe isso quando ela faz algo notável. O valor dela como pessoa vai estar atrelado ao que ela faz e não a quem ela é. Ferrou-se, identidade, vai se tornar uma pessoa insegura. Aí sabe o que vai acontecer? O adolescente, ele vai pegar, vai se trancar no quarto e não vai querer conversar com você. Ele não vai querer trocar ideia com você. Ele vai se isolar. Entende? E muitas vezes a gente faz isso porque a gente repete um padrão que foi feito com a gente. E por aí vai, tá? Pode passar. Olha que interessante esse estudo que foi, né, que ele foi realizado no Texas Children's Hospital. Mostra o cérebro de uma criança que sofreu abusos e que foi negligenciada. Então, olha a diferença no desenvolvimento. Uma criança que tem uma baixa autoestima porque foi rejeitada, porque sofreu abusos, o cérebro dela não se desenvolve da mesma forma que uma criança que recebeu amor dos pais. E essa criança tem a tendência a voz frágil, corpo arqueado, aquela criança que ela parece que ela está sempre indo para dentro, né? Para o quê? Para se afastar do outro. Obesidade, não olha nos olhos, ansiedade, tensão, nervosismo em excesso, agressividade. É claro que vão ter diferentes níveis. Vai ter criança que está num nível absurdo que você consegue ver, é uma criança que depois vai, né, ter problemas de comportamento e tudo mais. Então, vamos analisar, vamos olhar para dentro das nossas crianças, hoje adolescentes, e vamos perceber aonde que eles estão aqui. Eu não conheço, eu posso falar para vocês, eu trabalho com atletas há mais de 6 anos, eu fui atleta, né, profissional por 20 anos, tá? E hoje eu trabalho com atletas e pais do mundo inteiro. E eu posso afirmar para vocês sem medo de errar, eu nunca vi um atleta campeão com autoestima baixa. Nunca. Nunca. E quem que forma a autoestima? Pai e mãe. Não é o treinador. Então vocês percebem que você, pai e mãe, é o treinador mental do seu filho? É você que vai desenvolver autoestima, é você que vai desenvolver autoconfiança. Só que não é falando de processo, é falando e comunicando sobre identidade, amor, respeito e por aí vai. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do que eu ensino na nossa mentoria. A nossa mentoria de pais são 6 semanas de treinamento, onde eu trabalho ali com 15 a 20 pais, tá? É uma turma pequena para que eu possa dar atenção a todos. E ali a gente vai desenvolvendo, eu vou trabalhando cada um de forma individual, né? Porque cada caso é um caso, a gente precisa tratar todos com uma certa individualidade. E ali a gente vai trabalhando o quê? Na identidade. Então eu vou trazendo aqui vários exemplos, né? Hoje eu vou trazer um exemplo para vocês clássico, tá? Quem viu aí que eu coloquei na caixinha de perguntas lá dos stories sobre o que você fala para o seu filho depois de uma competição? Quem viu?
Lucas, pode passar, por favor. Quem viu? Eu recebi muitas respostas bacanas, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como trabalhar na identidade. Então, resumindo, atleta e técnico focam no processo. Processo, biomecânica, técnica, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, estica mais o braço, força mais, corre desse jeito, faz isso, faz aquilo. Atleta e técnico focam no resultado, por exemplo, pode voltar. Passamos por uma derrota. Atleta e técnico que focam no resultado. Pai e mãe vai focar nas lições que o esporte ensina para a vida. Difícil, gente? É difícil? Easier said than done? O que vocês acham? Mais fácil falar do que fazer? Pois é. Bom, aproveitem que vocês estão aqui no YouTube, por favor, seguem o canal aqui, para quem não segue ainda, tá? Segue o nosso canal aqui do YouTube. Pode passar, Lucas. Muito bem, então eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente faz na nossa mentoria, tá? Uma dessas formas vamos supor que o seu filho foi para um jogo, tá? Ele foi para um jogo e vamos supor que ele ia bater o pênalti, tá? Então, o ginásio tá ali, aquele pênalti que vai decidir a vitória do time. E o seu filho é escalado para bater. E aí ele tá lá. E ele perde o pênalti. E aí acabou o jogo, acabou o tempo, ele perde aquela oportunidade de fazer o time ganhar e ele tá super chateado. Ele se sente culpado. Ele tá angustiado. E aí ele sai. O que você fala para ele nesse momento? O que ele fala para você nesse momento? O que você fala para ele? Então, eu vou explicar aqui para vocês como que você pode trabalhar na identidade com perguntas poderosas e afirmações poderosas. Essas são as duas formas que você pode trabalhar, tá? Então, olha só. Pergunta poderosa depois de uma experiência ruim como essa. Filho, o que você aprendeu com essa experiência? Ah, uma dica importante que eu estava esquecendo aqui. Quando o seu filho sai, ele está num estado emocional. Vamos supor que terminou o jogo, terminou a competição, não foi bem, saiu chateado, beleza? Ele está num estado emocional. Não adianta você, pai e mãe, querer usar argumentos racionais. Não vai bater, ele não vai ouvir. Então você fala, ai, mas você deu o melhor de si, ou mas você podia ter feito isso. Não use argumentos racionais por pelo menos 24 horas. O que você pode fazer? Aqui estão algumas dicas, tá? Perguntas poderosas. O que você aprendeu com essa experiência? E aí você vai traduzir nas suas palavras. Né? O que você aprendeu? E aí você faz um silêncio. Esse silêncio, ele precisa ser de pelo menos 1 minuto. Então, ao invés de você falar, o importante é participar, não é competir. Mas você foi maravilhoso, filho. Mas você deu o melhor de si. Mas o próximo você vai ser melhor. Não. Se você suprimir, né? Se você reprimir as emoções dele, ele nunca vai aprender a lidar com elas. O que você precisa fazer nesse momento é ajudar ele a entender o que ele está sentindo. Isso é inteligência emocional. Pai e mãe, você é responsável por desenvolver a inteligência emocional do seu filho. Só que você não pode ficar mais chateado do que ele quando ele vai mal na competição, né? Então, olha aqui, o que você aprendeu com essa experiência? Nossa, filho, eu vi que você estava lá no pênalti. Como é que foi jogar sob pressão? Tem algo positivo que você pode tirar desse jogo, mesmo tendo perdido? Anota essas 3 perguntinhas para você fazer na próxima experiência que você tiver. Agora, eu vou mostrar para vocês afirmações que você pode fazer. Tá? Tem muita gente que me pergunta, Maíra, mas o que eu falo? Olha que afirmação poderosa. Filho, aqui você gera empatia, tá?
Durante a minha vida, eu aprendi muito mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. E, de fato, às vezes que eu tive sucesso, foi graças a essas lições que eu aprendi. O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje, né, com essa derrota? Então, Daniela, é justamente isso que eu tô falando. Imagina que seu filho foi lá, bateu o pênalti e errou o pênalti. O time perdeu. Como é que ele tá se sentindo? Tá se sentindo culpado. Ele vai estar se sentindo chateado. Tá? Aqui eu tô usando um exemplo clássico para ajudar vocês, que você pode pegar aquela experiência negativa que foi a derrota e transformar ela num grande aprendizado. Para que o seu filho encontre depois nos treinos uma motivação ainda maior, para que ele comece a desenvolver um poder de resiliência. Como eu falei, pai e mãe, você é responsável por isso, não é o técnico, tá? Próxima afirmação poderosa. Você pode fazer. Vamos lá, Lucas. Eu estou muito orgulhoso da forma como você conseguiu lidar com a pressão no final do jogo. Muitos jogadores ficam desestabilizados e não conseguem dar o melhor quando estão sob pressão. Você não acertou o gol, mas chutou muito bem. Olha que afirmação legal de falar. Pois é, filha, eu estou muito orgulhoso da forma como você conseguiu lidar com a pressão. Tem muito jogador que fica completamente desestabilizado. Você pode até não ter acertado o gol, mas você chutou muito bem. Tá? Então, aqui é um exemplo. Claro, você vai traduzir isso para o esporte do seu filho, né? Para o momento que vocês estão vivendo. Tem mais uma, né? Olha só, resiliência é um dos atributos mais importantes do esporte. Eu adoro ver você dando a volta por cima após uma derrota. Filho, resiliência. Eu adoro ver você dando a volta por cima depois de um momento como esse. Eu adoro ver você treinando. Eu adoro ver você jogando. Vocês conseguem perceber a diferença de ai, mas você fez o seu melhor. Ai, mas você é muito bom. Ai, mas também o juiz roubou. Ai, mas também o treinador errou. Ele devia ter escalado outra pessoa. Vocês percebem a diferença? Sim ou não, gente? Eu espero que eu tenha conseguido traduzir isso daqui nessa aula, porque nem sempre online, né? A gente tem todos os recursos, mas eu espero que eu tenha conseguido passar isso para você. E de verdade, se você conseguir usar isso daqui, você já vai perceber uma mudança no semblante do teu filho. Ele vai se sentir mais leve, ele vai se sentir mais alegre. E para ele jogar bem, ele precisa estar feliz. Se ele estiver se sentindo pressionado, cobrado, culpado, ele não vai jogar no melhor potencial dele. É por isso que a gente vê muitos talentos, muitos atletas que treinam super bem e competem mal. Gente, se os atletas conseguissem fazer na competição o que eles fazem no treino, meu Deus, vocês veriam resultados completamente diferentes por aí.